Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar, né, o tema. Eu não vim para a Itália por mim, né? Eu vim pelos meus filhos. E primeiramente, desculpa por esse formato mais informal, segurando o celular. Eu acho que vou passar a fazer vídeos dessa forma. Isso porque eu tenho encontrado dificuldade de parar, ajustar uma posição, arrumar um local, né, depois editar os vídeos. Então isso acaba acarretando em não postar o vídeo. Então eu vou gravar vídeos assim com mais frequência, acredito eu. Então vamos começar a tratar esse tema. E bem, vir para a Europa não foi uma decisão individual, foi uma decisão de pai, né? Muita gente resume a discussão entre vir para a Europa, né, aquela questão onde é melhor, Brasil e Itália. E como eu falei já no primeiro vídeo, não se trata de onde é melhor, se trata de previsibilidade, se trata de no meu caso, aonde eu gostaria de ver meus filhos crescendo. E eu vou explicar um pouco dos porquês, né? Mas a grande questão é essa, é uma decisão de pai. E quando você é pai, as suas decisões começam a mudar, né? Você passa a pensar em segurança, em ambiente, em futuro, em longo prazo, né? Tudo isso impacta muito nas nossas decisões, né? E uma das questões mais importantes, como eu já falei em diversos outros vídeos, é segurança. E eu não digo só segurança do passo a passo, do dia, né? É segurança a longo prazo, é o estresse acumulado, da preocupação, né? Da preocupação com segurança. Eu quero que os meus filhos sejam preparados para o pior, né? Mas obviamente eu quero evitar que eles conheçam o pior, né? Eu quero que eles estejam preparados, né, para situações difíceis na vida, né, para situações perigosas, mas eu não quero expor eles a isso, sobretudo enquanto não são adultos. E assim, no Brasil a gente acaba vivendo num ambiente de tensão, né, em relação à segurança, e isso acaba afetando a percepção das crianças do mundo que cerca elas, e corre um sério risco de acontecer uma coisa que acontece muito no Brasil. Isso é visível principalmente para quem já morou fora, que é a banalização da insegurança pública, né? A gente no Brasil, a gente acabou se acostumando. Quando a gente fala assim, quando a gente percebe, né, quão monstruosa é a diferença por exemplo, de uma Itália que aumentou os níveis de homicídio de 10 anos para cá, e hoje sofre com 0,5 homicídios por 100 mil habitantes. E o pessoal aqui tem uma percepção de perigo, de que isso é perigoso, né? Que o nível de homicídios aumentou. Quando a gente no Brasil vive num estado que sofre com 49 homicídios por 100 mil habitantes. E tá tudo bem, tá tudo normal, o mundo continua. Nós ostentamos uma taxa, nós comemoramos uma queda no nível de homicídio que nos leva a ficar ainda muito acima de zonas de guerra. E tá tudo bem, né? Então, assim, passar a ver como normal, né, por exemplo, estar andando na rua e ser assaltado, é uma coisa muito fácil de acontecer no Brasil. Você, sinceramente, você acha isso normal, né? Aí alguém fala assim, mas aí é bom que você vive esperto e tal. Eu não sei se vive esperto. Se vivesse esperto, o brasileiro não era assaltado na rua, né? Não tomava o celular de tanta gente na rua. Então, assim, é aquela velha história, né, do cara que fala assim, não, vira-lata é bom porque vira-lata aprende a atravessar a rua. Mas eu nunca vi, por exemplo, né, um maremano atropelado.
né? A questão é que vira-latas as pessoas criam solto, não dão valor, não compraram, não pagaram e fica solto. Mas quem paga 4, 5, 6 mil num cachorro, né? Não deixa ele solto na rua, né? Não abandona ele, né? Então, assim, é uma máxima burra, né? Você falar assim, que vira-lata aprende a atravessar a rua. Aprende, mas para um aprender, 100 morre atropelado. Né? Então, assim, para um cara aprender a ficar esperto no Brasil, de estar o tempo todo, né, atento às coisas e tal, um monte vira trouxa, né? E mesmo esse esperto, uma hora ele vai cair na bobeira. Se você tem essa percepção, mas vive num ambiente mais seguro, o tempo todo que você estiver num ambiente de risco um pouquinho mais elevado, você está atento, porque aquele não é teu ambiente. Então, bem, insegurança impacta uma série de coisas. É o que eu falei, é uma tensão acumulada. Você vive com isso, você passa isso para os seus filhos e isso não é bom. A outra questão é a educação, né? E a educação não é simplesmente a educação escolar, como eu sempre venho dizendo aqui nos vídeos, não é simplesmente, não é também só cultura, é uma questão de disciplina. Tá ventando muito, eu não sei se isso vai afetar no áudio do vídeo, mas tá ventando bastante. Resolveu ventar com força. Mas é uma questão de disciplina. Deixa eu até mudar o posicionamento aqui. Isso porque eu vejo isso muito no Brasil. As pessoas são extremamente indisciplinadas. E eu li há pouco tempo, né, que isso é comum em países mais quentes. As pessoas tendem a ser mais indisciplinadas, né, mais confortáveis com situações, com adversidades, né? Mas é um fato, né? Eu vi isso na escolinha, né, no Brasil. Você vê nos trabalhos, você vê nos ambientes de trabalho, você vê até mesmo em relacionamentos, né? As pessoas não têm disciplina. E eu fui criado num ambiente em que eu talvez precisasse ter desenvolvido muito mais a disciplina, né? Não sou um cara tão disciplinado, me tornei muito mais disciplinado nos últimos 10 anos para cá. A Bia, né, é absolutamente indisciplinada, né? E a disciplina faz você manter regularidade nas coisas. A escola no Brasil não tem isso, né? Vou dar um exemplo aqui. Os meninos entram às 8 e saem às 16 horas. Isso para mim é ruim parcialmente porque a gente pretende continuar sempre com o homeschooling, né? Porém, entretanto, eles ainda chegam na escola todos os dias e tem tarefa. Tem tarefa para fazer em casa, né? Precisam realizar essas tarefas, levar no dia seguinte. Tem o livro ainda de leitura da escola e tem o livro que eles leem em português, que eles estão lendo com a gente. A gente continua, o Heitor, quem conhece a nossa rotina sabe que o Heitor lê bastante. Então, assim, não sobra tempo, né? Mas essa cobrança é importante porque a disciplina, ela não é um aprendizado, ela é um adestramento. Ela exige cobrança regular e constante a longo prazo, né? Para você criar uma pessoa disciplinada, você precisa de uma manutenção temporal muito longa, né? Isso para todas as atividades. E isso é perceptível aqui, né? Seja no trabalho, seja na escola, né? É lógico que está muito aquém de uma disciplina, por exemplo, oriental, né? Dos japoneses, dos próprios chineses, mas é incomparavelmente maior com o nível de disciplina das pessoas médias no Brasil. E isso é inegável. Um outro fator importante é a cultura, né? E eu não estou falando, não estou obviamente desmerecendo a cultura brasileira. Inclusive, eu acho nossa culinária, por exemplo, sensacional. As nossas músicas até a década de 80 ali, muita coisa sensacional, né? Na verdade, eu acho que ainda hoje a cultura brasileira tem muito a enriquecer no mundo,
né, a levar de enriquecimento ao mundo, porém não é a cultura que tem chegado no mundo nos dias de hoje, né? Eu tava trabalhando essa semana e passou um cara por mim cantando funk. Ele não sabia de onde era, né? E ele passou por mim, né? E aí o pior foi eu ficar depois com a música na cabeça, como é que é? Morro do Dendê é ruim de invadir. Mas a questão é que a gente tem muita coisa boa, mas que não chega, né, não rompe as nossas barreiras, até porque não são populares no Brasil. Mas uma questão interessante, né, não é sobre abandonar cultura ou trocar de cultura, é sobre repertório cultural. E eu já falei aqui que se eu tiver a oportunidade de no futuro levar os meninos para morarem em outro país, ou na Inglaterra, ou num país de língua inglesa, né, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou na Áustria, eu farei. É interessante, eu acho importante, né, sair também do cultural latino, né, romano-latino pro anglo-saxônico. Eu faria, se eu tiver a oportunidade, eu farei. Se trata de repertório cultural, né? E cultura, repertório cultural nos dias de hoje é força, né? Tem um poder imenso, principalmente no mundo que está se desenvolvendo, aonde o repertório, né, de trabalho, né, vai ficar cada vez mais nas mãos de inteligências artificiais. Então, assim, não é uma questão não será em breve uma questão do quanto você é bom no seu trabalho, porque sempre haverá um robô, uma inteligência artificial melhor que você. Então, realmente, eu acho que repertório cultural é um trunfo bastante interessante, né, para as próximas gerações. Acho que isso realmente é muito importante. E outra coisa que eu acho muito importante, né, e que isso não diria só, mas eu acho que morar fora dá aos nossos filhos uma vantagem absurda, quanto à adaptação. Eu venho de uma geração, eu sou da década de 80, então se você pegar ali o pessoal da década de 70, 80 e 90, por exemplo, você vai ter pessoas que se adaptaram muito ao mundo em transformação, né? Eu com 12 anos, em 95, eu tive acesso, comecei a ter acesso à internet, né? E fui uma dos primeiros coleguinhas, assim, né, a ter acesso à internet, né? Internet de escada. Eu tinha que ficar esperando sábado, depois de 2 horas da tarde para conectar, né? Quem viveu lembra dessas coisas. Velocidade de 56 kbps. Tem um cachorro ali embaixo sofrendo com a chegada dos donos. Então, assim, nós passamos por muita coisa, né? Nós vimos a chegada da internet, disquete, CD, né? Blu-ray, né? Nós vimos o LP virar CDs, né, de música. Depois vimos os MP3. Cara, a gente viu muita coisa mudar. A gente não viu o carro voar, né? A gente teve que se contentar com alguns avanços culturais que a gente achava, né, e a gente acha ainda hoje que são retrocessos culturais, mas a gente viu muita coisa mudar muito mesmo, né? Então, só que se você parar para pensar, por exemplo, no último ano você já começou a ver mudanças absurdas. Essas mudanças estão cada vez mais rápidas, né? Se já foi muita mudança para a gente, pode ter certeza que para os nossos filhos essas mudanças serão absurdamente mais velozes, né? Principalmente em se tratando de tecnologia. Mas eu estou falando de adaptação, né? E eu estava conversando agora há pouco, enquanto eu estava pensando aqui no que eu ia falar nesse vídeo de hoje, eu estava conversando num grupo de amigos, e falando exatamente sobre a adaptação, a importância da adaptação na vida das crianças, capacidade de adaptação, porque
O mundo está mudando muito e não é só tecnologia, não. É relacionamento, é economia, política, é geopolítica, né? O mundo está ficando pequeno, um ambiente assim pequeno, né? As crianças estudam com um egípcio, com um chinês, com um vietnamita, né? Com duas holandesas, né? Com um austríaco, e é isso, o mundo está ficando pequeno e vai continuar ficando cada vez menor, e amanhã, né, pode ser que aquele cara que se preparou, estudou a vida inteira para uma determinada profissão, e ele é o máximo daquela profissão, amanhã essa profissão simplesmente não exista, né, e ele tem que se adaptar a trabalhar com uma coisa completamente diferente. Então se trata de desenvolver a capacidade de adaptabilidade, e eu acho que o século que nós estamos vivendo é o século em que a principal habilidade das pessoas é a adaptação, a adaptabilidade, né? Essa é grande, grande habilidade do século. Muitas das coisas que são nós que fazemos hoje, os homens, deixarão de ser nós que faremos, né? E possivelmente a cada 2 anos o que você encontrou como nova atividade não precise mais de você, e você vai ter que mudar completamente. Eu acho que acabou, né? E está acabando a era, né? Como do seu avô, né? Que fez um curso de torneiro mecânico, e foi torneiro mecânico a vida inteira, até os 90 anos dele de idade. Ele aposentou e fazia em casa ainda os negocinhos, né? Isso acabou. Eu acho que até pro médico, o cara vai lá, se tornou um puto especialista em cirurgia coronária e não sei o que lá, e amanhã um robô vai fazer, e aí ele vai se tornar um especialista. Não, então vou me tornar especialista em cirurgia, e aí amanhã, depois de amanhã, um robô vai fazer também. Então assim, vai ter que se adaptar, né? Uma hora você vai estar fazendo cirurgia cardíaca, e no outro você vai estar fazendo massa de pão, e esse mundo está mudando muito rápido. Bem, então, não, só voltando um pouquinho aqui no que eu estava falando, né, antes de eu passar para o próximo tópico, a questão da adaptação, né? Assim, porque os nossos filhos, criar filho preparado hoje não é criar simplesmente filho que absorva o conhecimento, que estuda, né? Que fale inglês, que fale português, que fale italiano, que fale alemão, que seja bom em lógica e etc e tal, que seja bom em programação. Não, a adaptabilidade vai pesar sobre tudo isso, né? E é importante a gente ter certeza disso. Preparar os nossos filhos de hoje não é só fazer eles absorverem conhecimento, é dar a eles a capacidade, a habilidade de se adaptarem a um mundo que vai mudar muito, muito a cada ano, né? E isso leva ao próximo tópico, que é a questão de valores, né? Até porque se adaptar não significa perder, obviamente não significa, mas não deveria nem passar pela cabeça de alguém que se adaptar significa perder valores. Mas quando você não está adaptado, não possui a habilidade de se adaptar, fica mais difícil você se apegar a seus valores, né? E preparar as nossas crianças para isso, né, para sofrerem com adaptações repentinas, sem perderem a sua identidade, é algo muito importante, que eu acho que tem que ser trabalhado desde já. Por fim, gente, eu não vim para a Europa procurando uma vida mais fácil, nem uma vida mais confortável, né? Se quisesse conforto, no sentido de levar a vida de uma forma mais leve, eu ficava obviamente no sítio.
eu vim para cá para procurar um ambiente melhor para preparar os meus filhos para o futuro. Eu acho que inclusive que nas próximas décadas é provável que a vida na Europa esteja muito mais difícil do que em algumas ditaduras, né, latino-americanas, algumas, né? Eu acho que muita coisa pode acontecer de lá para cá, de bom com o Brasil, por exemplo, né? E de ruim com a Europa. Muita coisa tem se desenhado, muita coisa está muito instável no mundo de hoje. Então, assim, eu não vim procurar uma vida mais fácil e confortável para mim ou para os meus filhos. Eu vim procurar um ambiente melhor para criar eles, para prepará-los para o futuro, porque a função de um pai não é criar um caminho fácil, né? Preparar um caminho simples para os filhos, né? Eu acho que a minha função aqui é preparar eles, né, para o futuro, e ponto. Deixá-los mais aptos a se adaptarem aos novos mundos que virão a cada 1, 2, 3 anos, não sei. Mas serão muitos ao longo da vida deles. E uma coisa que muita gente tem me perguntado é tipo assim, se eu não penso em voltar. Eu gostaria, inclusive, né? Tem hora que essa semana passada um dos professores do Heitor pediu para eu fazer um vídeo mostrando, né, algumas coisas da vida deles, né? Podia ser foto, vídeos e tal. E aí eu peguei vários vídeos que eu tinha de celular e criei um videozinho mostrando a vida deles no sítio e tal. E é inegável, assim, que tanto eu quanto eles, né, ficamos bastante nostálgicos, né, com as cenas. Muita saudade dos cachorros, né, dos animais, deles, da liberdade que eles tinham lá e tal, da falta de preocupações, né. Mas aí me perguntam se eu não voltaria. O que me faria voltar? O que me faria voltar? E aí eu fiquei pensando, né, nisso. Algumas coisas pesariam, por exemplo, uma mudança política econômica severa, né, e com segurança jurídica, né, que me desse uma visão a longo prazo de que o Brasil pudesse se estabilizar de alguma forma, é uma. E a outra é a liberação do homeschooling no Brasil. Isso seria importante, porque ainda que política e economicamente o Brasil se estabilizasse, demoraria bastante para que a nossa educação e cultura voltasse ou passasse a ter um patamar aceitável, eu diria assim, né? E por último, o Brasil passasse por uma mudança em termos de segurança pública, uma mudança assim a nível El Salvador, entendeu? Aquela que realmente muda a percepção das pessoas em relação à segurança ao andar na rua. Nem são essas seriam essas as minhas 3 condições para eu falar assim, caramba, acho que é uma boa voltar. É claro que pode acontecer 1000 coisas e eu acabar voltando um dia, mais cedo ou mais tarde, né? Espero que, se não acontecer nada de, né, anormal, daqui a 25 anos eu volte, né? Ou então eu compro um pedacinho de terra numa montanha dessas lá atrás lá. Hoje não tá dando pra ver não, os Alpes aqui atrás, e fique pelo mato, mas o meu fim vai ser assim, se Deus quiser. Então é isso, pessoal, desculpe pelo vídeo assim, de câmera na mão, mas eu acho que infelizmente vai passar a ser assim. Abração e até mais.